É assim, eu tenho uma retribuição, né, um carinho enorme pelo Instituto Fernandes Figueira aqui no Rio de Janeiro, né, para quem quer fazer uma especialização em medicina fetal no Rio de Janeiro. Sim. No Rio de Janeiro é Maternidade Escola e o Instituto Fernandes Figueira, são os grandes centros. Eu tenho um apreço muito grande, aprendi muito lá. Eles foram muito acolhedores, eu estava recém saída da residência. Alessandra, só te cortando. Fale. Essa é a dica. É. Para quem quer fazer a jornada de vocês e ter a clínica isso. Era... Uma clínica premium. Exato. É esse o caminho? Sim. Residência médica, pós-graduação em medicina fetal. Sim. Fernandes Figueira, Maternidade Escola no Rio hoje. de Janeiro, são os principais lugares. O Pedro Ernesto também. Mas talvez. ele tem medicina fetal? Não tem o Pedro Ernesto tem o R4 em ultrassonografia, só Não que tinha, a né? especialidade do Pedro Botar ele no Ernesto é alto top risco 2. materno. Materno. Que É. igual dos servidores. Igual dos Isso, servidores. exatamente, Mas quem exatamente. quer fazer, então, a Fetal, ultrassonografia é esse o caminho. Figueira Esses e dois. Maternidade Escola. É, Sim. são os grandes. E aí, eu acho que o Maurinho também viu isso, eu acho que o diferencial lá do Cetros, né, eu amo todo mundo dentro do Figueira, mas eu, falando do Cetros, eles têm uma trajetória onde eles viraram centro de referência para o país inteiro, porque eles são pioneiros em algumas cirurgias fetais, por exemplo. Então, eles viraram um centro de referência. Lá a gente vê paciente que veio da Bahia, paciente que veio de outro país, assim, paciente do Sul. Então, lá é uma concentração de casos muito grande. Então, Que serve para o ensino. exato. E para assistência Alimenta dessas... uma coisa, alimenta é uma a outra. engrenagem É. perfeita lá. Porque a paciente vai ter a melhor assistência que ela possa ter. Às vezes por um custo zero. Às vezes não, Sim, sempre com custo sempre, zero. né? É Lá é zero. custo Mas o zero custo- para o ela, quem custo paga pra é gente não exatamente. foi nada zero. Quem paga somos nós. Foi nada Mas zero. olha, posso falar? Vale cada cada centavo, real vale. investido ali. Ah, isso é legal. Inclusive, tem até uma ex-residente, a Bárbara me perguntou isso hoje. Bárbara já pode até aproveitar o gancho. Sobre isso. É uma pós-graduação cara? Não é barata. Ainda mais você saindo do Rio de Janeiro, pagando avião, ônibus, Mas é um hospedagem. investimento que vai te dar retorno. Mas é um lugar que eu não vejo outro lugar para se comparar aqui no país, pelo menos. E na minha turma, não sei se o Mauro pegou, na minha turma tem gente da África do Sul, Tinha- de Moçambique, tinha angolano na minha turma. tem turcos, os turcos vieram para fazer treinamento em São Muito Paulo. parecido com o cara lá em Londres, né? Então, mas o Escola, Quipros, o então, Quipros o Fábio Nicolai. é fellow, ex-fellow do professor Quipros de Londres. Então, ele tenta fazer uma filial do Fetal Medicine Foundation em São Paulo, né? E ele consegue. Vamos combinar que ele consegue. Ele tá, Então, lá, eu inclusive, acho que... eles estão agora no Eles estão no Congresso Mundial. do Mundial, do Fetal, do Quipros lá. É. Então, você consegue ver muitos casos em um final de semana só. É uma coisa absurda. Tem horas, sim, que você... Não tô acreditando que tem mais outro caso desse. Ele falou de displasia esquelética, por exemplo, que é uma condição raríssima. Lá você vê, todo final de semana tem uma displasia esquelética. Vem duas seguidas. Eu falei, gente, isso é 1 em 300 mil, 1 em 400... E tem lá. Então, acho que o diferencial, além, né... Eu tive uma base teórica muito grande do Figueira, e o Paulo Nassar, a Nelise, o Fernando e o Gustavo são maravilhosos. E o Fábio, que ele assume sozinho lá em São Paulo, também dá uma base maravilhosa, mas o diferencial para mim é o número de casos, de ver casos diferentes em São Paulo, que a gente vê muito mais do que a gente vê aqui no Rio, por ser um centro de referência. Uma cidade maior, um estado maior, né, já referenciado da periferia para lá. Mas sempre fazendo a medicina fetal antes. Né? O Você que eu pode costumo terminar falar. com a graduação acho. e fazer um Cetros. Não, Não, o que eu acho acho que você é acaba não pré-requisito? aproveitando. Não Não, vai você só precisa ter feito a residência médica. Lá não é pré-requisito, não. Mas eu oriento isso para quem me o que eu pergunta. falo para os residentes... Tem que fazer a gente medicina que trabalha, fetal, né? Eu acho que sim, e eu acho que vale a pena um pouco de anos estrada de antes estrada. de ir para lá. Porque... Senão você não aproveita Exatamente. o que tem de Isso. bom. Eu fui para lá, eu fiz o R3 no Fernandes Figueira em 2003 e fui para lá em 2019. Então, já tinha um tempo grande. Foi como uma reatualização dentro da medicina fetal. Eu acho que, não precisa esperar tanto quanto eu, mas eu acho que uns 5 anos de estrada, com a agenda, com movimento, pegando prática, e aí, quando você tiver com a prática, eu acho que eu sinto, os residentes são muito ávidos e preocupados em qual vai ser minha formação, para onde que eu vou. Quer fazer tudo? Sempre falo, tenha calma, não precisa correr, trabalhe, pratique, sirva, e depois, com o tempo, você se especializa mais e mais. Agora, sair direto da residência e partir para um CETOS, não acho que não vale vai a pena. aprender, eu acho que Vai, o aprendizado mas vai ser vai sempre enorme, mas Mas não vai ser tão não vai bom conseguir quanto um tempo aproveitar o depois, né? máximo.